Diga, eu tenho um pai que é Deus. Aleluia. Eu não sei como foi a sua criação, né, ou o seu contato com o seu pai. Eu sei da minha vida. Eu não tive muito contato com meu pai no que diz respeito à convivência. Eu não vivi com meu pai na mesma casa. Fui gerado de um relacionamento e não tenho vergonha de dizer isso. E eu não sei como foi a sua vida. A minha eu sei. Eu senti muita falta da presença de um homem ali, de poder me ensinar, dizer assim: ah, rapaz, tu consegue, vai, tu consegue. De pegar na mão e de levar e de mostrar o caminho, de ensinar algumas coisas. Eu senti falta. Eu vim aprender depois. Com o tempo, eu tive um tio que eu considerava também como pai Tonho, eu chamava ele. Faleceu, está com o Senhor. Mas aprendi muito com ele, aprendi também com um tio segundo. Muitas coisas do meu caráter eu aprendi com esses homens. E hoje, meu pai está vivo, eu não tenho raiva dele. Já ministrei a palavra para ele. Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu ministrando a palavra. Eu tentei por 2 vezes, ele disse: quero não, não quero. Mas até que uma terceira vez, ele decidiu confessar Jesus como Senhor da vida dele. Ele está com 98 anos e está passando por um problema de saúde. Amanhã eu vou visitar, preciso visitar ele. Está num balão de oxigênio lá, assim. Eu preciso ir lá. Mas o que eu quero dizer é que nessa caminhada, irmãos, você pode ter gerado dentro de você, né, durante seu crescimento, alguns bloqueios. E hoje você talvez tenha uma dificuldade de olhar para o Deus, o nosso Pai, de uma forma diferente. Talvez um pai distante, um pai que não ligue para você, depende da forma que você foi criado, depende da sua convivência. E talvez isso surgiu algum bloqueio na sua vida, como foi na minha. Então eu tinha uma dificuldade de olhar para Deus. Eu só olhava para Deus como aquele Deus que estava com uma vara ali, esperando só o momento de eu errar. Quando eu errasse, Ele ia pegar aquela vara e toma aqui, só esperando um erro. Dificuldade de chamar Deus de Pai, de reconhecer que Ele tinha coisas boas para mim. Não, eu só esperava de Deus, assim, eu não posso errar. Se eu errar, Deus está pronto para me dar um cajado assim na cabeça, com o seu cajado. E pronto. Então eu não esperava muita coisa do Senhor. Até que eu conheci a palavra. Até que eu conheci o Evangelho. E aí hoje eu olho para Deus e eu posso chamar de Pai. O meu Pai, o meu Deus. Um Pai que me ama, um Pai que quer o meu bem, o Pai que me deu a vida eterna, o Pai que me deu a herança eterna, o Pai que me deu coisas boas aqui na terra, uma família abençoada, uma esposa abençoada, 2 filhas. Um Pai que me deu a oportunidade de cuidar de pessoas, me deu um chamado. E eu precisei romper isso. E talvez eu ministre aqui para muitas pessoas. Mas muita gente vive numa mentalidade de escravo. Vive numa mentalidade de escravo. E nós vamos arrancar isso hoje à noite. Amém? Com essa mensagem. Isso aqui não é uma terapia de autoajuda, mas de ajuda do alto. Amém? Ajuda do alto. Diga comigo, ajuda do alto. Então Deus é quem vai te ajudar a superar algumas deficiências, alguns bloqueios durante as fases da sua vida que ficaram lacunas, que não foram preenchidas. Mas um dia que realmente você entender quem é Deus para você, o Pai que se tornou, Ele quis ser o seu Pai. Você não pediu, você não se humilhou, você não pagou para isso. Ele decidiu ser o seu Pai. Você só precisa aceitar e se comportar como filho. Porque às vezes nós recebemos essa palavra e entendemos e acreditamos que nós somos filhos, mas estamos nos comportando como escravos. E Deus quer que você tenha um entendimento que você é filho, filha de Deus, e que se comporte como tal. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa se comportar como filho, como filha de Deus. Você que está em casa, né, por favor, compartilhe esse link.
você tem a oportunidade de fazer isso aqui sem atrapalhar o culto, faça agora. Porque eu sei que essa mensagem tanto vai abençoar as pessoas que estão ao vivo aqui, como as pessoas que vão estar online e não vão estar ao vivo assistindo essa mensagem. Em algum dia que Deus guiá-las para assistir o culto da Verbo da Vida Patos. E aí, não mais escravos, mas filhos. Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Desenvolve essa consciência, irmãos. Sua vida vai mudar totalmente. Lucas capítulo 15, versículo 13 ao 20 e o versículo 23, nós vamos ler essa parábola, uma parábola muito conhecida, muito ministrada, muito citada por muitos pastores, muitos ministros. Mas eu creio que Deus vai acrescentar, mesmo com essa mensagem sendo repetida vezes, ministrada por muitas pessoas. Eu creio que Deus vai acrescentar a nossa vida nesta noite. Você crê? Eu também creio. Então, se dois concordarem, eu só precisava de uma pessoa. Mais de uma concordou, então está feito. Está feito, diga comigo, está feito. Lucas capítulo 15, versículo 13 em diante. Nós vamos ler do 13 ao 20 e vamos ler apenas o versículo 23. Já é suficiente para aquilo que o Senhor quer trazer nessa mensagem. Diz assim, versículo 13, Lucas 15, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo se reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Estou falando do filho pródigo. E lá despediu os seus bens vivendo irresponsavelmente. Diga comigo, despediu ou desperdiçou seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, fala comigo, caindo em si. De novo, caindo em si. De novo, caindo em si. De novo, caindo em si. Aleluia. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Verso 23 diz assim: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e se alegrar. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos fazer uma festa e ter muita alegria nessa casa. Então, nós vimos um texto que está dentro de um contexto de uma parábola muito conhecida como a parábola do semeador. Em textos anteriores você também vê outras parábolas. Jesus estava na casa de um fariseu e a Bíblia relata que ele falou algumas coisas ali e depois continua dizendo que uma grande multidão o seguia. E aí chegamos na parábola do filho pródigo. E aí você ouviu esse texto poderoso que vai trazer muitos ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, esse texto aqui ele retrata exatamente a humanidade com a paternidade de Deus. Aqui, essa parábola, ela estava retratando exatamente o que ia acontecer com a humanidade. Eu quero ler um texto com você, antes de tratar realmente aquilo que nós vamos aprender nessa parábola. Lê João capítulo 20, versículo 16 e 17. João capítulo 20,
Evangelho de João, capítulo 20, 16 e 17. João 20, 16 e 17. Esse texto está dentro do contexto da ressurreição de Jesus, e Maria estava ali tendo uma conversa com alguns anjos, 2 anjos na verdade, e depois fala diretamente com Jesus. João 20, versículo 16 diz assim: Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, diga comigo, meus irmãos, e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Meu Pai e vosso Pai, algumas versões diz, meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então perceba, no Antigo Testamento as pessoas não tinham essa liberdade de chamar de Deus de Pai, porque passamos a ser filho no momento em que Jesus desceu do céu, foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Isso nos deu a condição de ser filho de Deus e de você chamá-lo de Pai. Jesus aqui, depois de ressuscitado, ele chega para Maria e expressamente ele diz: para o meu Pai e vosso Pai. Diga aos meus irmãos. Diga aos meus irmãos. Voltando lá para aquele texto, eu quero que você entenda que existe uma paternidade que você deve desfrutar. A mensagem de hoje é que você deve se colocar como filho, não como escravo, não como um empregado de Deus, embora você seja servo, mas numa condição que você precisa entender, e eu também, que eu estou numa condição de filho e vou servir ao Senhor. Eu sou escravo do amor, mas a minha mentalidade, a minha mente, o que eu tenho que desenvolver é uma mentalidade de filho e de não escravo. E não uma pessoa qualquer, mas filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E aí, voltando para o texto de Lucas, retrata muito bem a humanidade. Retrata a mim e a você. O que Deus quer é que você entenda que você não é mais escravo, que você não é mais um empregado, e nem deve se comportar como sendo filho de Deus. É tomar uma posição, porque tudo que o diabo quer é que mesmo você, eu estou falando com a igreja, mesmo você com a condição de filho, porventura pode falhar, pode errar, pode pecar. Eu não estou dizendo que deve, ou não estou mandando você fazer, mas se pecar, irmãos, você deve pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu pai, e esquecer aquilo e avançar. Porque essa parábola relata a história de um filho mais novo e que também tinha um mais velho. Mas aquele filho mais novo disse assim: pai, eu quero minha herança. Me dê minha herança, me dê minha herança. E por várias vezes, me dê minha herança, me dê minha herança. Como nós fazemos muitas vezes: pai, eu quero, pai. E às vezes Deus concede e a pessoa vai embora, viver uma vida qualquer no mundão. Foi assim com esse jovem. Esse jovem recebeu a herança do pai. O pai liberou, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e a sua graça também, Ele colocou em nós o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de servir a Deus ou não, de estar perto de Deus ou não. Você é quem escolhe. Então, como esse pai desse jovem aqui nessa parábola, ele não impediu do filho ir embora. Assim como Deus não te impede de sair dessa igreja e de fazer algo errado aí fora. Mas Ele não espera que você faça. Ele pode até permitir você fazer pelo livre-arbítrio que você tem, e eu também. E esse jovem, ele desperdiçou tudo. Desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E eu fico imaginando o coração daquele pai, com tudo que ele poderia oferecer ao filho, mas aquele filho distante decidiu ficar distante do pai e viver a vida que o mundo estava oferecendo. E ele viveu de forma irresponsável. Mas eu fico pensando
como aquele pai, nessa parábola, ele viveu esses dias. Como foram esses dias, esses meses, ou o tempo que esse filho passou fora. Como estava o coração dele? Primeiro eu vou te dizer, alegre não estava. Porque qual o pai que se alegra com um filho? Você que é pai, você que é mãe. Qual o pai que se alegra com um filho que decide viver uma vida mundana, viver uma vida qualquer, uma vida de pecado, de prostituição, de avareza, uma vida, irmãos, irresponsável? Qual o pai que se alegra com a vida desse filho? Que a qualquer momento pode receber uma notícia: olha, aconteceu uma tragédia, um acidente e o seu filho faleceu. Nem um pai, nem uma mãe tem a alegria de um filho que se vai viver o mundão. Quantos filhos de pessoas que têm condições financeiras e também não têm tantas condições financeiras, vivem, por exemplo, na Cracolândia, que o pai quis dar tudo para ele, ofereceu tudo para ele, para eles. Quantas reportagens, documentários você já viu? Eu já vi alguns daqueles homens e mulheres que vivem lá na Cracolândia. Eu estou citando a Cracolândia lá em São Paulo, mas existem realidades mais perto também, de que os pais investiram tudo que tinha para os filhos, mas em algum momento vacilaram na criação. Eu disse hoje de manhã aos pais: tem que saber dizer não aos filhos. O não faz parte do amor que você tem por eles. O não vai livrar o teu filho da morte, de uma vida irresponsável. A frustração faz parte, irmão. Você não dá na hora que o filho quer. Você não dá na hora, ou um objeto que é da moda, faz parte, vai trazendo uma frustração para ali, mas isso vai trazer maturidade lá na frente para eles. Mas hoje os pais protegem tanto os filhos, protegem tanto, que os filhos não sabem o que é uma frustração de de não ter algo no momento que elas querem, ou o objeto que elas querem. E os pais acham que dando aquilo, somente o sim, acham que vão ter os filhos na palma da mão. Eu te digo, é engano de um pai que age assim. O não faz parte da sua vida de pai e da sua vida de mãe. O não faz parte. Vai chegar um momento que eles vão tomar as suas próprias decisões. Mas você no seu coração, e eu não vou dizer você, mas aquele pai no coração tem que saber: olha, eu fiz tudo o que eu deveria fazer pela palavra, todos os meus esforços. Se ele tomou essa decisão, mas eu sei o que eu ensinei para ele. Você precisa ter essas palavras no seu coração e na sua boca. Você não pode dizer: onde foi que eu errei? Você tem que saber, você tem que ter a certeza do que você está fazendo para ele hoje. Quais os limites que você está dando para os seus filhos? Eu dizia também aos pais pela manhã, eu disse um teste de você saber se os seus filhos, como estão os seus filhos, é você dando um não para eles. Perceba como eles vão reagir, se eles vão partir para cima de você, se eles vão lhe gritar, se eles vão querer lhe bater. Vai te mostrar se você está ensinando o seu filho de forma correta. Se agir dessa forma, é tempo de corrigir. Ainda há tempo de corrigir. Quantos estão aqui comigo? Mas esse pai aqui, eu acredito que, pela parábola que Jesus trouxe, ele não era um pai ruim, nem um pai negligente. Mas ele respeitou a decisão do filho. Respeitou e deu a herança para ele. E a Bíblia diz que ele gastou de forma irresponsável. Ele foi e viveu a vida de qualquer jeito. Foi e viveu uma vida devassa, uma vida de qualquer jeito, uma vida de prostituição, de gastar os bens que o pai com tanto esforço tinha adquirido. Porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Mas chega um tempo que o dinheiro, sem que aquele jovem, sem que aquele filho aprendesse a trabalhar, ou a fazer a gestão dos seus recursos, ou como gerar riquezas, chegou um momento que acabou. E Jesus disse que, nessa parábola,
que ele foi trabalhar com uma das pessoas daquela região. E ele foi trabalhar, depois que perdeu tudo, ele foi trabalhar cuidando de porcos. Então perceba em que nível o ser humano pode chegar, porque essa parábola retrata a realidade humana hoje. Quantas pessoas nós já aconselhamos, pessoas que estavam bem na igreja, pessoas que estavam bem financeiramente, mas buscaram viver uma vida distante da igreja. Então começa vivendo aparentemente uma vida boa, porque o pecado momentaneamente vai te dar prazer, mas as consequências do pecado são gravíssimas. É isso que acontece com o ser humano quando decide se distanciar do Pai, da sua família, de Deus. Vai terminar comendo com os porcos. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E a Bíblia diz que quando ele estava ali com os porcos, querendo comer a comida que sobrava dos porcos ali, a Bíblia diz que ele caiu em si. Sabe, irmãos, a minha oração é para que as pessoas, seja da igreja ou que estavam na igreja, não somente Verbo da Vida, mas do corpo de Cristo, e que foram para o mundo e que experimentaram do poder de Deus nessa terra, irmãos, eles possam cair em si e voltar aos pés do Pai. Possam cair em si. Tem uma palavrinha bem famosa, né, em inglês, como é? Insight, né? Insight. Insight, como é o nome? Isso aí. Eita, uma luz chegou aqui. Meu Deus, eu estou vivendo aqui desse jeito. Sabe aquela ideia que veio assim? Eu estou vivendo desse jeito. Os empregados do meu pai não comem isso. Eu sou filho. Olha, eu posso até não ser tratado mais como filho, mas eu tive uma ideia. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir para que ele me trate como um dos empregados. Se ele me tratar como um dos empregados, eu sei como meu pai trata os empregados. Se ele me tratar pelo menos como um dos empregados, eu estou feito. Olha que ideia veio na cabeça daquele jovem. Se eu vou voltar. Então ele colocou o orgulho de lado, a vergonha de lado, ele colocou tudo de lado e disse: eu vou. E partiu. Porque tem momento que tem que ser assim. Tem que ser assim. Deixar a vergonha de lado. Sabe, irmãos, quantas pessoas já pecaram, já falharam. Sabe por que não volta para sentar do teu lado? Porque estão com vergonha. Estão com vergonha de vir à igreja. Estão com vergonha de olhar nos olhos do pastor, da esposa do pastor, da liderança, dos irmãos. Estão com vergonha. Quantas pessoas nós encontramos e cadê você? Eu estou com vergonha. Porque o diabo vai trazer isso mesmo, condenação. Vai lembrar do que elas fizeram. Mas deixa eu te dizer, quando aquele jovem caiu em si, quando aquele jovem teve aquela luz, ele decidiu ir para a casa do pai. E eu quero chamar a tua atenção aqui. A Bíblia diz que quando o pai viu aquele filho de longe, não foi o filho que correu para o pai, mas o pai correu para o filho. Eita, glória a Deus. Isso me diz que o nosso Deus, se essa parábola está retratando, irmãos, Jesus estava expressando aqui Deus olhando para a humanidade, dizendo assim: no momento que a humanidade se arrepender e voltar para o Pai, Ele vai aceitar. Ele não vai esperar nem chegar na casa, Ele vai ao encontro. Porque a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Aleluia. Quantos estão entendendo essa mensagem? A Bíblia diz claramente, quando ele se levantou, no versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu. Seu pai o viu, cheio de compaixão. Não foi cheio com as pedras na mão, como eu disse aqui, que eu tinha dificuldade de olhar para Deus, quando falhava, quando errava, eu disse: meu Deus, olha a pancada que vai vir aí em mim agora. Muitos têm esses pensamentos.
Olha a pancada que vai, olha o sentimento. Então vem aquele sentimento de condenação, sentimento de rejeição. Meu Deus, será que Deus vai me aceitar de novo? Aí vem todo encabulado para a igreja, não olha, tem coragem nem de olhar para cima. Os irmãos passam para falar, o irmão está de cabeça baixa. Alegria, irmão, no seu coração, no seu rosto. Olha para cima, porque Deus te ama, Ele é o teu Pai, Ele é o seu Pai, se alegre com isso. Deixa eu olhar o meu tempo aqui, Jesus. Então a Bíblia diz, estando ainda de longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu vou te dizer uma palavra aqui, e para a igreja, para aqueles que estão nos assistindo. Se você pecou contra o Senhor, não pense que Ele vai chegar perto de você e te condenar, te dar uma pancada de você morrer. O pecado é quem mata. Mas se você está vivo aqui, meu irmão, é porque Deus teve misericórdia da sua vida, e Ele está esperando um pedido de perdão. Ele quer te abraçar cheio de compaixão, te abraçar e te beijar, e dizer, filho, vem cá, filha, vem cá, eu te amo, eu te amo. Não fica condenado. Essa palavra, irmãos, é para você se livrar de sentimentos de condenação. Mas saiba de uma coisa, Deus não está te perdoando, Deus não está esquecendo esse passado para você voltar a pecar. Jesus disse àquela mulher que tinha pecado contra o marido, que tinha adulterado, Ele disse, olha, eu não te condeno, mas faz uma coisa, vai, não peques mais. Só te peço uma coisa, vai, não peques mais. O nosso Pai não nos condena. Sentimento de condenação não vem de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, mas para a gente se achegar a Ele. Porque aquilo que alguém merecia, o amor de Deus é tão grande, e você espera algo, aí quando você chega perto de Deus esperando uma cacetada dele dizer, eu te amo, aí isso constrange. Não é trazendo condenação, não é trazendo vergonha, mas o amor de Deus é tão grande, e o nosso Pai é tão grande, que as pessoas fazem algo contra o Pai, e deixa o coração triste, mas se arrepende de coração genuíno, e volta todo envergonhado, esperando algo do Senhor, receber algo do Senhor. Mas o amor do Senhor encobre aquilo. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, você precisa cair em si, de quem você se tornou em Cristo Jesus. Eu tenho consciência do que eu vou dizer. O nosso Pai está esperando as pessoas que um dia congregavam com você, e que estão lá fora, e no dia que elas voltarem, elas vão fazer festa. Deus vai fazer festa. Deus vai fazer festa. Deus vai fazer festa, irmão. Quem somos nós para apontar? Somos nós para apontar. Porque se livre dos sentimentos que recaiu sobre o filho mais velho, que quando chegou ouviu o som de música e ficou triste. Ficou triste. Por que ficou triste? Porque o pai nunca tinha celebrado com ele, não tinha matado um novilho para celebrar a vida dele. Eu vou te dizer uma coisa debaixo da inspiração do Espírito Santo. Você que está aqui, está envolvido na obra, está envolvido com o Senhor, corra para fazer o que Deus chamou para fazer, porque essas pessoas estão lá fora, pode se arrepender, Deus vai perdoar, Deus vai amar, Deus vai abraçar, meu irmão, e essas pessoas podem passar na tua frente, e tu vai ficar assistindo, dizendo, Deus, eu estava aqui, essa pessoa, não aqui, e essa pessoa estava fora, e não sei o que, aí vem o pastor, bota logo para pregar. Te levanta, irmão. Se posiciona em Deus. Aleluia. E tem pessoas que são velozes na fé, da intensidade que é para pecar, é da intensidade que tem quando se converte. A mesma intensidade que tem para pecar, meu irmão, quando chega na igreja, com a graça de Deus, meu irmão, os cabas fazem dobrado.
Porque fazem debaixo da influência maligna, irmãos. E eu estou dizendo que o teu Pai não te condena, nem condena essas pessoas. A Bíblia diz, Jesus diz assim, eu não te condeno, você já tem quem te condena, a própria palavra. Então, se essas pessoas não se resolverem com Deus, a palavra já vai julgá-las. Alô, quem está aqui comigo? Então eu quero ressaltar 3 pontos aqui, além daquilo que o Senhor já falou conosco. Então, diga comigo, Deus faz festa quando alguém volta para os seus braços. O Pai faz festa quando um pecador se converte. Os céus fazem festa. Então você que está aqui e que às vezes a gente, olha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aí você fica, já pediu perdão a Deus, aí fica com vergonha, sabe aquele sentimento, sei lá se eu vou, não sei se vou, não sei se fico, eu sei, você precisa. Eu quero fazer uma análise. Eu analisei aqui a mentalidade do pai, mostrei um pouquinho a mentalidade do pai em relação ao filho quando voltou. Mas eu quero analisar também a mentalidade do filho ao regressar à casa do pai. Porque até então nós vimos como ele estava se comportando quando gastou tudo e foi comer lavagens com os porcos. Usar essa expressão aqui fica mais fácil da gente entender. Estava comendo com os porcos. Mas ele caiu em si e decidiu, eu vou pedir para o meu pai me tratar como um dos empregados. Se ele me tratar, eu já estou feito. É melhor do que eu estar aqui num desconhecido trabalhando. Então se ele me tratar como empregado, já está bom demais. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Deus faz além daquilo que tu pede ou pensa. Ele pensou em ser escravo. O pai sempre o tratou como filho. Aleluia. São essas pessoas que quando voltarem para a igreja onde congregavam, eu não estou falando do verbo da vida, estou falando do corpo de Cristo. Deus vai aceitá-las e vai amá-las, corrigi-las. Mas não vai rejeitar, não vai lançar uma pedra na cabeça e dizer, miserável, por que tu fosse embora? Não vai não, irmão. Quantos estão aqui? Então eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, na mentalidade do filho. E eu preciso de tempo para a gente falar sobre isso. Então, aquele filho, ele regressou para a casa do pai e ele precisava se adaptar a uma nova realidade. Porque ele teve uma experiência no mundo, ele tinha um irmão, para, digamos assim, julgá-lo, porque pelo menos numa frase aqui, num texto aqui, a gente pode dizer que ele ficou incomodado, porque o pai estava fazendo festa, porque o filho tinha voltado, e não era para fazer não, era para fazer festa, o cara não morreu, o cara estava vivo, ele até disse, meu filho estava morto e ressuscitou, vem festejar com a gente. Mas eu fiquei pensando na mentalidade, ou nos sentimentos que poderiam existir, como na minha vida, como na vida de muitas pessoas, em relação a um ambiente que ele estava voltando. Então ele sabia que ele tinha torrado parte da herança, ou os bens do pai, e agora estava voltando de novo, queria de novo direito à herança, né? Ok. Tu acha que o pai não ia dar herança de novo? Eu acredito que sim. Então, esse jovem, ele precisou remover uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de empregado. Ele tinha que se sentir digno, sentado à mesa do pai, porque o pai colocou vestes, um anel ali, e ele tinha que se comportar como filho e não como um escravo. Não ficar com vergonha, não ficar intimidado. Ele tinha que se comportar como filho, não como um escravo do seu pai. Porque o pai assim o quis. Então a mentalidade dele tinha que ser renovada, como a nossa mente precisa. Nós estamos olhando para a vida dele, mas Deus está falando conosco.
Porque quantas vezes nós estamos na igreja e Deus fala conosco na sua palavra e nós não renovamos a mente. Ele diz: não, isso aí não é para mim não, riqueza. Isso aí, ó, eu aceito até cura, mas riqueza, esse negócio de riqueza aí, ó, isso aí, mentalidade, irmão. A mentalidade. Então, esses sentimentos poderiam bater a porta desse filho. Então essa mentalidade tem que ser trocada, porque ele saiu naquela condição e chegou lá, dizendo: oh, se ele me tratar, eu quero só ser escravo. Então, o que ele estava na mente era ser escravo. E o pai disse: não, eu quero você como filho. Muitos de nós, irmãos, saímos do mundo servindo ao diabo como escravo, escravo do pecado, como a Bíblia diz, escravo do pecado, da avareza, da prostituição, escravos. Aí a gente vive 20 anos dessa forma. Quando chega na igreja, continua. Eu sou escravo. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. Diga: eu não sou mais escravo, eu não sou empregado, eu sou filho de Deus. Preste atenção como é importante você desenvolver esse pensamento. Porque um escravo, um empregado não tem direito à herança. Se você continua com a mentalidade, irmãos, que você não é digno na igreja como filho, você não vai desfrutar do que Deus tem. Vou dizer de novo: se você continua um homem convertido, filho de Deus, mas com a mentalidade que você não é digno, você não vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Entenda isso. As coisas só chegarão quando você tiver a capacidade de receber. Mas se você não se acha digno, como Deus vai liberar que você não entende que é seu? Não, Senhor, eu não sou digno de sentar nessa mesa. Não faça festa não. Olha, eu sou tão miserável. Olha, miserável, eu peguei teus bens, pai, e eu gastei lá fora. Não, pai, não faça essa festa não. Você vai torrar, você vai celebrar, vai matar um novilho para celebrar a minha volta. Quando eu já gastei, não faça não, por favor. Me deixa aqui no meu canto, eu estou bem demais, eu fico bem quietinho aqui. O pai querendo fazer festa. Deus quer fazer festa com a tua vida, irmão. Deus quer fazer festa. Amém, diga comigo: festa. Festa, meu irmão, vai ter festa. Eu estou empolgado para dizer isso mesmo. Vai ter festa, irmão. Festa. Festa pela reconciliação do teu casamento. Festa porque você voltou a servir ao Senhor com intensidade. Festa, meu irmão, vai ter festa pelos teus filhos que vão estar aqui com você. Festa. Deus não pode fazer? Pode. Deus pode e vai fazer. Então, primeira coisa, né, o pai fez festa para ele, colocou um anel, colocou roupas, mas isso não foi suficiente. Ele precisava renovar a mente, tirar essa mentalidade de escravo. Eu não sou escravo, ele tem que chegar chegando, sabe, irmão? Você tem que chegar chegando nos cantos. Ei, gente, e essa pessoa que está vindo aí? Eu sou filho de Deus. Você tem autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Você tem que chegar, irmão, não com um sentimento de escravo, de rejeição. Não, você é filho de Deus. Se essas pessoas que estão aí fora não se converteram, são filhos do... Não. Pode ter gente nos assistindo ali, né? Foi Jesus que disse, João 8,44. Se vocês mentem, vocês são filhos do diabo. Foi a Bíblia que diz. Então, se as pessoas não fizeram um pacto com Jesus, irmão, você é muito mais valiosa, muito mais valioso do que essas pessoas. Eu não estou dizendo no sentido de você pisar as pessoas, mas no sentido de entender quem é Deus para você. E não ficar com vergonha por causa da riqueza de A, B ou C, por causa do que ele tem. Você é mais, 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 meu irmão. Aleluia. Você é somente filho do Deus Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata.
dono do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. E qual o problema disso, irmão? É porque a nossa mente, às vezes, ela não fica com essa capacidade de compreensão. Segunda coisa que esse jovem precisava fazer nessa volta para casa. Primeiro, remover essa mentalidade de empregado. Eu sou empregado, por favor, pai. Ô pai, não, filho. Você é filho, rapaz. Ei, eu acho que o pai disse, rapaz, acorda, tu é filho. Tu tem direito, tu vai sentar na mesa, tu vai estar na minha casa. Diga, eu tenho um pai que não me condena, que me ama, que me aceitou, que me perdoou, que está comigo, que nunca me abandona. Segunda coisa que esse filho precisava fazer: desenvolver essa mentalidade de filho. Eu já falei aqui, né? Remover essa mentalidade de escravo. Segundo, desenvolver essa mentalidade de filho. Eu sou filho, eu fui aceito, portanto vou me comportar como aquele que possui, como aquele que tem a herança, como aquele que tem direito. Terceira coisa, para a gente adiantar: se livrar ou livrar-se de sentimento de condenação. Porque aquele jovem, quando voltou para a casa do pai, o pai não pegou uma borracha e disse: deixa eu abrir tua cabeça aqui, menino, vou passar uma borracha aqui no que tu fizesse, vê se... Não, ele lembrava do que ele fez, de como ele viveu. Então ele tinha que cuidar desse sentimento de condenação. Meu Deus, eu estou aqui, meu pai me aceitou, eu gastei tudo e poderia vir, né? Esse sentimento de condenação na vida dele. Ele precisava se livrar disso, como nós precisamos, irmãos. Como você encontra muitas vezes amigos das antigas, né, da escola, lá do bairro, não sei de onde. Menino, tu se convertesse? Foi, vou me converter. Rapaz, eu sei quem tu era. Tu tomava umas lapadas de cachaça, não era? Eu fumava aquilo comigo, não era? Meu Deus, eu sei quem tu era. Tu era namorador, rapaz. Oxê, ei, deixa de besteira. Porque eles estacionaram lá no templo. Tu é uma nova criatura. Ei, tu é uma nova criatura. O diabo faz exatamente como essas pessoas quando você se encontra, dizendo: ei rapaz, olha quem tu és, lembrando o teu passado. Ei, mas tu é uma nova criação, tu é uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, tu pode ter sido a pior pessoa da cidade de Patos ou região, mas Deus te perdoou, Deus te perdoou. Aleluia. E sentimentos de condenação não pode permanecer na tua vida. Você agora é o queridinho de papai. É a queridinha de papai. Aí as pessoas olham para você: menino, tu tá diferente. O que foi que aconteceu? Meu pai me deu roupas novas. O que foi que aconteceu? Anel de ouro. E tem mais: quando eu voltei para a casa de papai, ele fez uma festa quando eu voltei. Foi ou não foi, irmão? Foi ou não foi? Quando tu se converteu, os céus fez festa. É porque tu esqueceu disso, mas eu estou te lembrando. No dia que tu se converteu, os céus fizeram festa. Olha como tu é importante, como diz. Tu é importante demais. Tu já parou para pensar? Tu já parou para pensar o que é os céus, cheio de milhares e milhares de anjos incontáveis, com o Pai, o Filho e o Espírito, fazendo festa pela tua vida? Meu amigo, eu vou te dizer, tu não é pouca coisa não. Tu não é pouca coisa não. Tu é filho de Deus, tu és filho de Deus. Tu tem o mesmo DNA do Pai eterno. Tu é filho de Deus, tu tem a vida de Deus aí dentro. Isso é para te livrar de sentimento de condenação. Agora, o que não pode, irmão, é estar nessa vida e querer praticar o pecado. Alô? Você agora é uma nova criatura. Deve fazer as coisas do reino de Deus, não as coisas das trevas.
Aleluia. Quantos estão aqui comigo? Posso ler mais alguns textos? Eu não vou dar banguela não no culto para terminar de novo, viu? Mas eu preciso ler esses textos. Olha só, eu queria que você anotasse isso. Eu citei 3 coisas aqui que aquele filho poderia acontecer, que ele tinha que fazer: remover essa mentalidade de escravo, desenvolver novamente essa mentalidade de aceito, de filho, e terceiro, se livrar do sentimento de condenação. Aí tem uma frase aqui que Deus me deu que eu queria que você anotasse: não podemos viver escravos quando temos um pai que nos aceita como filho. Diga comigo: eu não posso viver como um escravo quando eu tenho um pai que me aceitou como filho. Porque muitas pessoas estão assim na igreja do Deus vivo. Eu não estou falando o verbo da vida. No corpo de Cristo, Deus aceitou como filho, mas estão vivendo como escravo. Estão vivendo como empregados, quando Deus quer que você viva na casa dele, vivendo com ele, comendo com ele, tendo comunhão com ele. Não é lá na outra casa onde ficam as pessoas que trabalham para o pai. Não, porque assim, antigamente era assim, ficava a casa do Senhor lá, não era? E as outras casas ficavam lá distantes das pessoas que trabalhavam. Então às vezes a gente está assim, filho de Deus, mas vivendo distante do pai. Deus quer ter comunhão com você. Alô, Deus quer ter comunhão com você. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus. Você está aqui comigo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu vou ler 2 textos ainda para a gente poder encerrar. 2 textos ainda. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. O Espírito Santo está aí dentro de você. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Você não recebeu um espírito que te escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você não poderia fazer isso se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sei porque sei que lá dentro de você, você sabe que você é filho de Deus. Amém. Você sabe que você é filho. Aleluia. 17 diz: se somos filhos, é aqui que eu quero pegar. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Diga: eu sou filho de Deus, portanto eu sou herdeiro. Tem uma herança que te cabe, meu irmão, que está nas mãos de Jesus. Paulo, ele orou para que a igreja de Éfeso tivesse essa revelação. Eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação, para vocês compreenderem qual é o chamado de vocês, qual é a herança e qual o poder que está dentro de você. Tem uma herança que cabe a você como filho e que você deve desfrutar, começando aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro no capítulo 1, versículo 3 ao 5, eu vou encerrar aqui. Aleluia. Quando você tiver, o louvor pode se posicionar. Quando você estiver andando pelas ruas de Patos ou fora dela, dessa cidade abençoada, ungida, rica, próspera, com muitas indústrias, com muitas oportunidades de emprego, oh glória a Deus, você vai andar com a cabeça erguida, em comunhão com o Pai, dizendo: Senhor, estou aqui como filho, me usa Pai, para impor as mãos, me usa com a palavra de sabedoria, me usa com a palavra de conhecimento. Eu estou aqui como filho para ser usado por Ti, Senhor. Eu sou teus pés aqui, eu sou a tua boca aqui, me usa, Senhor. Tem que andar assim.
1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para quê? Para que Ele nos ressuscitou e nos regenerou? Para uma herança que jamais poderá perecer. Não, vou dizer de novo: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Não tem uma herança que é para vocês. E eu vou te dizer, essa herança, ela não pode perder o seu valor, macular-se ou jamais vai desaparecer. Aleluia. Existe uma herança que é sua como filho. Eu vou dizer de novo: existe uma herança reservada, meu irmão, nos céus para você. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso irmão. Se livre hoje, nessa noite, de sentimentos de condenação. Se posicione como filho. Não se condene por algo que você tenha feito lá no passado ou recente. Peça perdão ao Senhor e avança. Peça perdão ao Senhor, se achegue perto dEle, se achegue a Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar. Quanto mais próximo você estiver de Deus, menos você vai pecar. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. O louvor certamente vai cantar uma canção aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado. Qual foi a música que vocês escolheram? Não mais escravos. Vamos cantar. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que às vezes você fica olhando para mim. É importante que você faça isso. Mas esse momento é um momento seu e o do seu Pai. Você olhou para mim durante 45 minutos, 50 minutos. E esse momento é de você olhar para dentro de você. Olhar para algumas coisas que precisam ser corrigidas mediante a mensagem que você ouviu. Tomar posição diante do nosso Deus e Pai. Se apossar ou tomar posse do que é seu como filho. Qual o meu direito de filho? Você tem direito à herança, você tem direito à saúde, você tem direito à paz, você tem direito à alegria, você tem direito à provisão. Tudo isso faz parte da herança. Isso não vai ser somente na eternidade, começa aqui na terra. Meu irmão, eu vou te dizer, é direito seu de filho. Meu irmão, um pai, ele não vai dar coisas ruins ao seu filho. Jesus disse: se vocês são pais naturais, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o Pai Celestial. É teu direito como filho nessa nova aliança. Ei, meu irmão, se você estava com alguns sentimentos, minha irmã, por causa de algum erro, por causa de alguma palavra, isso estava te condenando, não estava te dando a ousadia de tomar posse da vida eterna, de tomar posse da herança, de tomar posse dos seus direitos como filho amado. Que caia por terra em nome de Jesus qualquer sentimento que não venha de Deus, qualquer mensagem, qualquer visão que não venha do Senhor, está repreendida em nome de Jesus. Você vai receber a sua herança nessa noite, pela fé você vai receber, pela fé você vai receber, pela fé você vai ter direito